Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, que esteja se protegendo aí contra o coronavírus, se resguardando em casa e estudando online. Bom, a gente vai ter uma revisão sobre ângulos e essa revisão vai contemplar os ângulos complementares, suplementares, opostos pelo vértice e as relações de ângulos que acontecem com retas transversais que cortam retas paralelas. Vamos começar. Bom, o primeiro exemplo que nós temos aqui são de complementares, ângulos complementares e suplementares. Os ângulos complementares são os ângulos cuja soma é 90 graus e os suplementares são os ângulos cuja soma é 180 graus. Entendendo que aqui, em alguns casos, a gente vai ter simplesmente que subtrair para descobrir o valor de um ângulo. Em outros casos, a gente vai ter que fazer alguma equação, seja ela uma equação simples ou complexa, para a gente resolver ela. Entenda como complexo uma equação um pouco mais difícil, não um conjunto complexo que vocês só vão estudar, por exemplo, no terceiro ano. Bom, os ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos que, quando duas retas se cortam, são gerados quatro ângulos. Sempre os opostos serão iguais. E outro detalhe que pode ser identificado aqui: nesse caso, o alfa e o beta dá 180, o alfa e o lambda são suplementares também, então dá 180. Analogamente, a gente pode fazer essa interpretação de ângulos suplementares com lambda e teta, teta e beta, e aí todos eles, de dois em dois, ou são opostos pelo vértice, ou seja, iguais, ou eles são suplementares, ou seja, a soma dá 180. Nós temos também a relação de ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos ou ângulos colaterais, que indicam para a gente como calcular as equações com ângulos dentro desse tipo de modelo de exercício, tá? Lembrando aqui que, por exemplo, vamos levar o ângulo alfa e o ângulo beta. Já olhando, a gente pode identificar que eles são iguais, porque está bem explícito aqui. Porém, para a gente ter certeza, a gente pode só observar o seguinte: o alfa ele é correspondente desse ângulo aqui embaixo, que é oposto pelo vértice do ângulo beta, ou seja, beta é oposto por esse, então vai ser igual a esse, e o alfa é correspondente desse, então eles são iguais. Analogamente deste lado, e para o θ e para o ângulo φ. O ângulo φ é correspondente desse e eles são opostos pelo vértice ao ângulo θ. Portanto, θ e φ são iguais. Então essa é a relação que a gente tem para resolver os exercícios com ângulos. De maneira simples, vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro, ângulos complementares são aqueles que, independentemente do que apareça aqui dentro, nós temos que a soma vai dar 90 graus. Ou seja, nesse exemplo, 2x mais x menos 15 é igual a 90. Ora, 2x mais x é 3x, o 15 passa para o outro lado somando, e 90 mais 15, 105 graus. Ora, se 3x é igual a 105 graus, significa que x é 35 graus. Basta passar o 3 dividindo. Então a gente encontra assim o valor de x. Ângulos suplementares são aqueles que, independentemente do que aparece aqui como equação, como expressão numérica ou algébrica, o resultado da soma deles será 180. Portanto, 4x mais 10 mais 4x menos 10 é igual a 180. Como 10 aqui tem sinais opostos, eles vão se cancelar. 5 mais 4, 9. 9x é igual a 180, portanto, x é igual a 20. Porque 20 vezes 9, 180. Bem simples, bem tranquilo. O terceiro exemplo é o que vai envolver retas paralelas. Ora, se você observar, 5x menos 10, ele é correspondente do 3x mais 18. Isso significa dizer que, em termos de equação, 5x menos 10 é igual a 3x mais 18. Então, 5x menos 10, eu vou passar o 10 para o outro lado somando, e 3x mais 18 eu passo 3 para o outro lado subtraindo. 5 menos 3 dá 2, e 18 mais 10, 28. Portanto, x é igual a metade de 28, ou seja, 14 graus. Se x é 14, vamos pensar no seguinte: 5 vezes 14 vai dar 70. 70 menos 10, 60. Então, isso significa dizer que o ângulo A, esse ângulozinho A aqui, ele vale 60 graus.
Ora, se o A vale 60 e o A ele corresponde a esse ângulo aqui, e B, mas esse ângulo tem que ser igual a 180, significa dizer que o B e o A são suplementares. Ora, o suplementar de 60 graus é 120, porque 60 mais 120, 180. E o último exemplo, esse exemplo que envolve a formação de um triângulo com retas paralelas. Então, vamos pensar no seguinte, nós temos o ângulo de 120 graus aqui fora, 2x aqui dentro. Se você observar, antes de calcularmos o ângulo B, a gente vai sobrepor o 120 nessa expressão. Como esses dois termos aqui, esses dois ângulos, ele corresponde ao ângulo de 120 graus, significa dizer que 2x mais 6x é 120. Ora, 2 mais 4 dá 6, e passa-se o 6 dividindo, vamos encontrar então que o x vale 120 graus. Bom, isso aqui é interessante, mas vamos pensar no seguinte. Vou pegar aqui um aplicativo aqui para fazer um desenho para a gente entender um pouco melhor. Vamos pensar assim. Nós temos duas retas paralelas. Nós temos uma transversal desse lado e temos uma outra transversal desse lado aqui. Vamos imaginar, né, que se esse ângulo aqui, ó, é 120 graus, isso significa dizer que esse ângulo aqui é 60 graus. Ora, se esse ângulo é 60 e descobrimos que o x vale 20, significa dizer que aqui dentro vale 2 vezes 20, ou seja, 40. Portanto, se esses dois ângulos, esse aqui é 40 e esse é 60, a soma desses dois ângulos dá 100. Logo, esse ângulo que está aqui vale 80 graus. Por quê? 40 mais 60 dá 100. Está faltando então 80 para 180. Então, para finalizar, o ângulo B nesse caso aqui vai valer 100 graus. Mas de uma forma mais simples, a gente tem um teorema que vai dizer o que para a gente? Que o ângulo externo de um triângulo, ele equivale à soma dos outros dois ângulos opostos de um triângulo, tá? Uma das aulas que a gente viu anteriormente. Então, 60 mais 40 dá 100, logo o ângulo externo B vale 100. Simples assim. E aí, é só estudar, vejam os vídeos e qualquer dúvida no WhatsApp, ok? Até mais.